A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de Direito Militar e Comissão de Segurança Pública, tem a honra de apresentar o webinar NECRIM, Núcleo Especial Criminal, evento promovido pelas referidas comissões, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecido pela ONU, a saber, paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta da OAB São Paulo. Muito obrigada, Sandra. Obrigada a todos os colaboradores da OAB. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra poder, nesta tarde, aprender mais uma vez com esses maravilhosos palestrantes que aqui estão, que com certeza enriquecerão nossa sabedoria, o nosso exercício profissional, com os seus grandes conhecimentos, com as suas vivências, com as suas posturas no exercício das suas profissões. Quero cumprimentar e agradecer, Dr. Clóvis, muito obrigada pela sua presença, gratidão por estar conosco, também a querida doutora Patrícia Pacheco, são dois grandes delegados que honram, né, todas as insígnias que ostentam no peito, como diz nosso presidente Caio, são as verdadeiras autoridades, né, aquelas que respeitam o cidadão. Quero também agradecer a nossa querida Mary Claire Libron, que é nossa conselheira estadual. Que grande honra estar aqui, minha amiga, conselheira, julgadora da 4ª Câmara, excelente palestrante. Nós temos aí muito que aprender com você, minha querida. Gratidão por mais este trabalho que você também encabeça junto com os nossos outros dois queridos. Querido doutor Fernando Capano, né? Este que é o presidente de uma comissão difícil, mas vamos dizer, ele faz tudo com tanta galhardia, com tanta gentileza, com tanta competência, que nós passamos a admirá-lo cada vez mais e admirar essa área de atuação, doutor Fernando, que às vezes não é tão bem compreendida. Então, gratidão por nos abrir os olhos, por desvendar, abrir todas as nossas exercícios, nossas profissões para este, vamos dizer, este novo olhar que Vossa Excelência deu nesta comissão. Também quero agradecer ao querido Marcos Soares, que vi que as comissões trabalham em parceria, que é a Comissão de Segurança Pública, que também lhe auxilia na organização do evento. E temos aqui o doutor Marcelo Cagiura, né, que também nos deu a honra e nos dá a honra como conselheiro na OAB São Paulo, para que todos nós possamos aí nos cumprir nossa missão, né, doutor Marcelo? Presidente Caio diz sempre, doutora Patrícia, doutor Clóvis e o querido Ulisses Molitor, que é o nosso advogado dos advogados aqui, né, Ulisses? Eu digo sempre, e o presidente todos os dias nos ensina, que a advocacia é a voz do cidadão. E se a advocacia é a voz do cidadão, ela tem a maior das missões, que é representar o outro. E no Estado de Direito, o profissional da advocacia, ele se faz essencial, mas é porque ele representa o cidadão. Então, quando apanhamos, meus amigos, apanhamos em nome do cidadão. As pessoas esquecem que bater na advocacia é bater no cidadão, é desprezar, é desrespeitar o cidadão. Mas nós, como a instituição de maior credibilidade da América Latina, em recentes pesquisas, nós sempre estaremos prontos para lutar por esses nossos cidadãos, tão sofridos, tão subjugados, tão humilhados. Estamos juntos para, com estas autoridades maravilhosas, essas autoridades que também respeitam o cidadão, construir esse novo núcleo, né? O NECRIM. Eu queria dizer que aqui na minha cidade, que eu moro em Dracena, uma pequena cidade no interior do estado, quase MS, meus amigos, nesta querida cidade, nós temos a honra e o orgulho de caminharmos todos juntos, todos os delegados, todas as diretorias, todas as polícias. Nós não fazemos nada sozinho, porque nesta vida não existe nada sozinho, e nós precisamos uns dos outros.
nós precisamos atuar, cada um com responsabilidade nas nossas áreas, e aí sim nós traremos o melhor para todos, que todos nós queremos a mesma coisa. Aqui agradeço a honra do presidente Caio ter nos oportunizado a servir a UAB São Paulo nesta gestão. Desejando a todos um magnífico evento, que tenho certeza que será. Fico aqui um pouco com vocês, mas em breve tenho que me retirar por um outro compromisso, já peço desculpas. Agradeço a oportunidade, Marie Claire, Fernando e Marcos Soares e de Ulisses, e digo, estou à disposição de vocês, sempre que possível, para aprender com todos vocês. Gratidão, um beijo no coração. Vamos passar, então, a palavra para o doutor Fernando. Obrigado, minha querida doutora Marie. Bom, antes de mais nada, é um prazer, uma honra e um prestígio estar aqui com a nossa querida presidente, doutora Margarete. Presidente porque estamos aí na liderança dela no âmbito lá da nossa gloriosa quarta Câmara Recursal, do nosso sodalício, nossa representante aqui da diretoria da seccional, né? Eu tenho sempre falado, sempre que posso, e a doutora Marie sabe disso, porque andamos juntos aí há bastante tempo, que a UAB é um trabalho voluntário, um trabalho que realmente toma bastante o nosso tempo, mas ele é extremamente gratificante. Porque, obviamente, é um prazer poder servir a nossa classe e servir o Estado democrático constitucional que nós tensionamos construir. Mas há duas, porque a UAB nos traz presentes. E a minha querida doutora Margarete, entre outros, por óbvio, né? Mas a minha querida doutora Margarete foi um presente que a UAB me deu para a vida, assim como a doutora Marie, assim como o meu irmão Marcelo Cagiura. Portanto, minha querida presidente, fica aqui o meu agradecimento e, de fato, realmente, na sua pessoa, agradeço o nosso querido líder, presidente Caio, que, de maneira fantástica, tem conduzido os trabalhos dessa gestão. E, como eu sempre digo a ele e a Vossa Senhoria, é um prazer ser um soldado nesse grande exército em prol da advocacia. Começo cumprimentando aqui, sem grandes delongas, a minha querida irmã, minha doutora Marie Claire, que eu também tenho aprendido por demais. Nós nos conhecemos há bastante tempo. Ela tem o desprazer de primeiro ter conhecido o meu irmão, Evandro Capano, lá na Associação dos Advogados do Grande ABC, já faz um tempinho, não vou dizer quanto, né, doutora Marie, mas já faz um tempinho. E depois nos conhecemos aí, pessoalmente, inclusive no exercício da advocacia, né? Me lembro de ter uma passagem bastante interessante em que, como conciliadora lotada no âmbito do TJ, eu fui fazer uma conciliação com a doutora Marie Claire, e além de ter sido esplendidamente bem atendido e naquela oportunidade, pude resgatar essa amizade que se perdura desde então. Portanto, muito obrigado, minha querida doutora Marie Claire, por estar conosco aí, ombreada na comissão e ombreada no Conselho Seccional. Agradeço também meu irmão Marcelo Cagiura, vai ficar um pouco conosco aqui, representando a comissão do nosso irmão também, Marcos Soares, né? Marcelo dispensa qualquer tipo de comentário em relação à minha pessoa, porque o Marcelo trabalha comigo, ombro a ombro, há 15 anos no escritório de advocacia e portanto, também é um irmão para a vida aí, que o trabalho na UAB acabou aproximando ainda mais, né? Mas não fosse a UAB, estaríamos juntos aí nesse cotidiano da advocacia e, portanto, uma honra estar contigo também, meu grande irmão. Agradeço aqui mais uma vez também, nós já nos conhecemos, mas agradeço mais uma vez aqui ao nosso querido Dr. Clóvis, que talvez uma das maiores autoridades na área do NECRIM, idealizador deste núcleo, né, deste meio de resolução de conflitos. A nossa lógica aqui é discutir um pouco o espaço da advocacia para atuar no NECRIM, mas realmente tem sido aí uma honra bastante grande dividir aí este evento, que talvez seja o primeiro de muitos, com o Dr. Clóvis. A mesma lógica para minha querida doutora Patrícia, uma estudiosa da matéria também. Já conversamos aí sobre essas questões, um approach técnico, né, um approach inclusive acadêmico sobre o papel do NECRIM no âmbito do nosso Estado Democrático Constitucional e, portanto, uma honra também estar com Vossa Excelência aqui. Eu tenho me dedicado um pouco
ao departamento jurídico lá da Associação dos Delegados, né? E tenho comigo tanto o Dr. Clóvis como a doutora Patrícia, que é uma honra poder, na medida das minhas singelas e parcas possibilidades, tutelar um pouco dos interesses institucionais da classe dos delegados e saber que vossas excelências são, de fato, como disse o decano Celso de Mello, os primeiros garantidores aí do Estado Democrático Constitucional. Parabéns, portanto, pelo trabalho dos senhores em relação ao Necrim em especial e por estar conosco aqui na Casa da Cidadania. E, obviamente, por último, como dizem os nossos colegas norte-americanos, last but not least, né, por último e não menos importante, o nosso querido professor Ulisses Molitor, companheiro da nossa conselheira seccional também, que tem feito um trabalho fantástico. É uma honra estar com Vossa Excelência aqui, representando a nobre classe da advocacia, também um especialista profundo na matéria. Tenho comigo que nós iremos ser brindados aí com esses conhecimentos maravilhosos acerca deste espaço chamado Necrim, e o doutor Luiz, obviamente, vai nos brindar, como a doutora Patrícia, como o doutor Clóvis, como a minha querida doutora Marie, com ensinamentos que vão nos acompanhar aí ao longo da nossa vida e ao longo da nossa operação do direito, que pretendemos ser em alto nível. Obrigado mais uma vez. A Comissão de Direito Militar, junto com a Comissão de Segurança Pública, estão à disposição de vossas excelências para que a gente possa trabalhar nessa lógica. Contem comigo sempre que possível. Como disse, sou um soldado nessa luta, mas sempre chamada a batalha, cá estou. Minha querida doutora Marie, passo a palavra a vossa excelência para que a gente possa seguir aí o nosso evento sem grandes delongas, porque já temos aí bastante gente esperando aí para ouvir os nossos palestrantes. Muito obrigado, um beijo para todas, um abraço para todos. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero dizer que falar depois do doutor Fernando é uma responsabilidade enorme, que ele tem um carisma tão grande para envolver as pessoas, que nos deixa aqui numa situação constrangedora. Mas, de qualquer maneira, eu quero inicialmente agradecer, saudar o nosso líder maior da advocacia bandeirante, que é o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, e que nesse momento está sendo representada pela queridíssima diretora, doutora Margarete de Cássia Lopes, né? Um expoente na advocacia também, agradecendo pela confiança em mim depositada como conselheira seccional da OAB São Paulo, e agradeço em especial a oportunidade que está sendo concedida a mim de servir a advocacia. Devo cumprimentar Sua Excelência, o Dr. Caio, pela magnífica atuação dele à frente da OAB São Paulo, com serenidade e responsabilidade na gestão dos interesses da advocacia, cumprindo com maestria toda a sua promessa de campanha para com a classe. Na sua pessoa também saúdo a diretoria e membros do Conselho Estadual da OAB, os conselheiros federais que representam São Paulo, rendo também minha homenagem à CASP, através do presidente Dr. Luiz Ricardo Davanço, que juntamente com sua diretoria tem feito um excelente trabalho no empenho de defender a saúde, defender a saúde física e mental de toda a categoria, e também nos premiando com entretenimento para os advogados cada dia melhores. Eu estendo também minhas saudações ao nosso anfitrião, líder anfitrião aqui, o nosso presidente da Comissão de Direito Militar, doutor Fernando Capano, e ao nosso parceiro e presidente da Comissão de Segurança Pública, doutor Marcos Soares, nesse momento representado pelo querido doutor Marcelo Cagiura, que também é um dos expoentes da advocacia, e que as duas comissões vêm realizando um trabalho de escola, tanto em benefício da advocacia, como também da cidadania. Agradeço a todos os participantes presentes, os presidentes dos conselhos de prerrogativa e dos TEDs, os presidentes de subseção, os presidentes e membros de comissão, advogados, estagiários e demais interessados pela paciência, esperando estar à altura de oferecer minha modesta contribuição na construção de um mundo melhor. Cumprimento com ênfase especial os nossos preciosos convidados, o delegado e mentor do Necrim, o doutor Clóvis Rodrigues da Costa, que eu tive a honra de conhecer em 2013, quando nós participamos juntos
de um curso como instrutores em mediação judicial pelo Conselho Nacional de Justiça. Saúdo também a querida e competente delegada de polícia titular da Polícia Civil e também da Casa da Mulher Brasileira. Ela faz um trabalho magnífico na Casa da Mulher Brasileira em favor da classe, a doutora Patrícia Pacheco Rodrigues. E cumprimento em especial meu queridíssimo professor, ilustre delegado e professor de processo penal de São Caetano do Sul, professor doutor Ulisses Monteiro Molitor, esposo da nossa querida conselheira Osineide Molitor. Eu confesso que estou muito honrada em ombrear esse importante evento com essas notáveis personalidades. Eu, sim, tenho muito que aprender com todos vocês. Antes de entrar diretamente no tema, eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações para a gente entender o porquê vamos falar hoje do NECRIM e qual a importância da advocacia para o NECRIM. Meus amigos, nós somos um dos países com o maior número de advogados do mundo, 1.100.000 advogados no Brasil, sendo que só perdemos para os Estados Unidos e para a Índia. A Seccional de São Paulo detém o maior número de advogados do país também, ultrapassa os 350.000 advogados, 15.000 sociedades de advogado e 247 subseções. Ser advogado ou advogada é uma missão nobre quando o profissional adota uma postura firme, responsável e diligente. Por isso que advogar, no meu sentir, é uma arte para aqueles realmente vocacionados para exercer essa nobre missão. É ter consciência que o direito é um meio de aliviar as desigualdades para encontrar soluções justas e rápidas. Penso que a presença de um advogado em qualquer situação que envolva um direito a ser preservado é de suma relevância, porque o advogado confere segurança jurídica ao ato. Nós somos os responsáveis pela rápida administração da justiça, que é uma das principais finalidades da advocacia previsto no artigo 44 do nosso Estatuto. É por isso que nós ocupamos um lugar de destaque na Constituição Federal, que dispõe no artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça. Mas, importante esclarecer, acho importantíssimo esclarecer, que o acesso à justiça não pode ser confundida com o acesso ao poder judiciário, mas sim o acesso a uma ordem jurídica justa e que é garantida justamente pela atuação do advogado, dentro ou fora do poder judiciário. Embora saibamos que o homem é um indivíduo caracterizado pela vocação para a sociabilidade, as divergências de toda ordem geram conflitos, de ordem familiar, econômica, profissional, enfim. Historicamente, os conflitos eram resolvidos diretamente pela autotutela, de duas formas, ou de uma forma coercitiva, pelo uso da força pela própria parte, ou de forma particular, pela autocomposição, por pessoas escolhidas dentro das suas comunidades, como um ancião, um sábio, enfim, um líder religioso. E quando não se conseguia resolver o conflito dessa forma, eram decididos pela arbitragem da época ou pelos poderosos do momento, que eram os reis, os senhores feudais, um chefe militar, que ainda assim acabavam cometendo injustiças e arbitrariedades. Para conter essas injustiças e essas arbitrariedades, foi preciso encontrar um sistema que fizesse justiça. Surge, então, o Poder Judiciário, com a função de dizer o direito e fazer justiça. Portanto, eu quero chamar a atenção para um ponto importante. O Poder Judiciário surgiu bem depois, como alternativa aos métodos autocompositivos privados anteriores. Portanto,
A conciliação, a mediação, a arbitragem e, inclusive, o Poder Judiciário são múltiplas portas de acesso à justiça. Mas de alternativa inovadora, que era o judiciário estatal, passando a ser a única e exclusiva via de acesso que as partes pudessem se socorrer para resolver suas diferenças, fez represar uma quantidade enorme de processos. Hoje, da ordem de mais de 100 milhões de processos represados no judiciário por uma população de mais de 200 milhões de habitantes. É como se tivéssemos 2 pessoas por processo litigando o país inteiro. O Poder Judiciário, portanto, com isso, como eu disse, o Poder Judiciário ficou, então, entupido. Foi necessário, então, encontrar novos mecanismos para desafogar o Poder Judiciário, mas não apenas para desafogar o Poder Judiciário, mas para alcançar a tão necessária justiça social. E onde encontramos essa âncora? Justamente no preâmbulo da nossa Constituição Federal de 88, a chamada Constituição Cidadã, que instituiu o Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar na ordem interna e internacional a solução pacífica das controvérsias. Assim, nossa Constituição, ela estabeleceu um novo paradigma de acesso à justiça, propondo superar a cultura da sentença estatal para a cultura da pacificação de conflitos, semeando o quê? A cultura da paz. Isso equivale a dizer que nós, como advogados, devemos abandonar aquele velho espírito arraigado da litigância que incentivava o litígio, como aprendemos nos bancos das faculdades de direito, e adotar uma nova postura de advocacia colaborativa. O alicerce do direito, que é o conhecimento que estruturou as civilizações, foi desenvolvido há mais de 3.000 anos. E a mensagem não mudará, mas o meio de transmiti-la passa por uma evolução permanente. E nós, advogados, que somos movidos a desafios, precisamos, no meu entender, estar em sintonia com a evolução dos tempos e por buscar nos familiarizar com os meios autocompositivos de solução de controvérsias, contribuindo para a rápida solução dos conflitos, aliviando a tensão social. O advogado, não podemos esquecer que o advogado é o pilar do empoderamento do cliente, é o facilitador do diálogo e um importante agente transformador social para uma sociedade mais justa e solidária. A Constituição de 88, ela estabeleceu que nós todos somos iguais perante a lei. E com isso ela trouxe também principalmente uma das maiores conquistas civilizatórias, como falei há pouco, a solução pacífica das controvérsias. Dentre tantas outras conquistas de relevância para o cidadão, como o ECA, o Estatuto do Idoso, a ação civil pública, a proteção das pessoas com necessidades especiais, a defesa do consumidor, a defesa das demandas de massa, as políticas públicas para as questões de gênero, população indígena, igualdade racial, meio ambiente, juizados especiais, enfim, um feixe enorme de direitos. Essas múltiplas conquistas que nós alcançamos e garantidos pela Constituição ampliaram, sem dúvida, nossos direitos. Só que trouxe a reboque uma multiplicação de conflitos, sem dúvida nenhuma. E como resolver esses conflitos de forma sustentável? Através dos meios autocompositivos, nos libertando das amarras da burocracia e da judicialização. O nosso Código de Ética, doutora Margarete, deixa claro, no artigo 2º, que é dever do advogado estimular a conciliação e a mediação, prevenindo
sempre que possível, a instauração dos litígios. E tem mais, devendo, inclusive, desaconselhar as lides temerárias. Portanto, o conflito faz parte do dia a dia na vida das pessoas e deve ser interpretado como um aprimoramento das relações interpessoais e as relações sociais também. E como? Através do diálogo. E para que isso aconteça, é necessário que os conflitos sejam resolvidos por facilitadores devidamente capacitados, sejam conciliadores ou mediadores, que saibam usar de forma hábil, sejam hábeis no manejo das técnicas e ferramentas da sessão, né? E também que os advogados estejam sintonizados com os métodos autocompositivos para poder ajudar as partes a alcançar sempre o resultado pretendido. Esses métodos autocompositivos representam ferramentas preciosas nas mãos do advogado para atuar nos vários espaços, nos sejusques, nos SECOMs, nas câmaras privadas, nos círculos de justiça restaurativa, nos órgãos administrativos do poder público, nos centros empresariais, nas oficinas de parentalidade, onde envolve o direito de família, nas práticas colaborativas, nos PROCONs, nos NUMECs da Polícia Militar e agora também, principalmente, nos NECRIMs da Polícia Civil. Recentemente, o Decreto Estadual 61.974 de 2017 regulamentou esse importante órgão chamado NECRIM, Núcleo Especial Criminal, para intermediar acordos em casos de crimes de menor potencial ofensivo, aproximando as partes para uma composição que atenda ao interesse comum na fase pré-processual, numa audiência presidida pelo delegado de polícia e sempre na presença do advogado. O NECRIM tem sido tão efetivo que acaba por solucionar dois conflitos simultaneamente. O civil, quando trata da reparação do dano, e o criminal, quando a vítima renuncia ao direito de queixa e representação em face dos direitos disponíveis e sempre na indispensável presença do advogado. Agora, eu gostaria de devolver a palavra para o doutor Fernando Capano, para poder passar a palavra ao doutor Clóvis, que é o nosso mentor do NECRIM, que desenvolveu com esse um belíssimo projeto que já vem sendo adotado em todo o interior de São Paulo e já está se alastrando, de importância e repercussão a nível nacional. Obrigada por enquanto. Doutora Marie, obrigado mais uma vez aí pelas palavras iniciais. Imagino que a gente possa já ter tido aí um belíssimo início de evento com as suas ponderações técnicas e aprofundadas acerca do histórico do núcleo e do quão importante ele é para a advocacia em especial, como espaço de atuação e, obviamente, para o cidadão. E, sem grandes delongas, então, vamos começar a ouvir o nosso segundo palestrante, então, que é o nosso querido Dr. Clóvis. Dr. Clóvis, palavra com Vossa Excelência. Muito obrigado. Está sem som. Obrigado ao Dr. Fernando. Obrigado a todos os companheiros participantes desta live. Eu agradeço a doutora Marie, doutor Ulisses, doutora Patrícia, doutor Fernando, doutora Margarete e o doutor Marcelo. E também eu quero agradecer de maneira especial a doutora Marie, amiga de longa data, com quem tivemos o privilégio de participar de um curso de instrutor de mediação de conflitos, conforme ela já mencionou. E agradeço as palavras sempre elogiosas da doutora Marie, que com certeza é fruto da nossa amizade e da sua grande generosidade, muito mais do que algum mérito de minha parte.
E ela me deu, então, com esse convite, o privilégio de participar desse momento que é histórico, ou seja, um evento com a participação direta de representantes da instituição policial civil e ilustres participantes também da advocacia, que sempre trabalharam em parceria, sempre trabalharam unidos. E o delegado de polícia, de maneira geral, ele prefere, ele gosta, ele se sente satisfeito com a presença do advogado na repartição policial. Porque a presença do advogado, além de assegurar a segurança jurídica do cidadão, das decisões que ele toma, com a sua presença, ele fortalece, ele legitima a atuação da polícia judiciária. Portanto, é importantíssima essa participação, essa união, essa somatória de esforços dessas duas instituições em prol da realização da justiça, na verdade. E agora, num momento tão especial, que é para falar sobre esse órgão tão novo, essa verdadeira inovação no cenário jurídico nacional, que é o NECRIM. NECRIM, que é a sigla de Núcleo Especial Criminal, que é o órgão de pacificação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que, primando exatamente por essa pacificação, promove a adequada solução de conflitos de interesses entre as partes envolvidas em delitos ou conflitos decorrentes de delitos de menor potencial ofensivo, de ação penal privada ou pública condicionada à representação. Durante uma audiência que é presidida pelo delegado de polícia e, ao final, formaliza o ajuste, o acordo firmado entre as partes em um documento que é denominado Termo de Composição de Polícia Judiciária. Este documento, que formaliza o acordo entre as partes, ele é inserido ao procedimento apuratório, que se chama termo circunstanciado, e é enviado ao Poder Judiciário, onde primeiro é apreciado pelo representante do Ministério Público e, na sequência, é submetido à homologação do Poder Judiciário. Uma vez homologando, torna-se título executivo judicial. Agora, quando, onde e como surgiu este órgão da Polícia Civil? Primeiro, ele surgiu não com esse nome, ele surgiu com uma prática isolada e por uma necessidade prática da Polícia Judiciária. Como assim? Na época, tratava-se de uma cidade de aproximadamente 5.000 habitantes, que normalmente não é sede de comarca. O fórum geralmente fica na cidade maior da região. Então, nesta cidade pequena, como muitas acontecem também, normalmente acontecem os conflitos na comunidade, as partes comparecem à delegacia de polícia, o procedimento apuratório é formalizado, este procedimento de polícia judiciária é remetido ao Poder Judiciário, que é numa comarca de uma cidade distante. O que acontece na prática é que os cidadãos, as partes envolvidas na ocorrência, a única face da justiça que ela considera visível para ele é o delegado de polícia na cidade pequena. Então, ele vem à delegacia para saber do seu caso. Doutor, o que acontece? E aí? O que é que virou? O que é que vai acontecer? O que é que não vai? E, na verdade, esse procedimento já não está mais nas mãos da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, do delegado de polícia. E o delegado vai explicar para ele que, uma vez terminado o procedimento da Polícia Civil, esse procedimento é enviado ao Poder Judiciário e, a partir daí, ou ele constitui um advogado ou comparece lá para receber as informações, que nós não temos mais informações sobre o caso dele. Isso transcorre 1 mês, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 1 ano.
e ele volta à delegacia cobrando providências. É muito comum. Como a lei dos juizados especiais fala sobre oralidade, informalidade, economia processual, celeridade, nós percebemos na prática que havia uma grande lacuna existente entre o ideal que norteou a elaboração da Lei 9.099, de 95, e a realidade da sua aplicação. Porque na prática não se verificava oralidade, informalidade, celeridade, tampouco economia processual. E diante de inúmeros casos dessa natureza, foi que surgiu a ideia, em 2003, junho de 2003, diante de um caso de um crime de dano, quando, na época, as partes foram chamadas à delegacia antes da remessa do procedimento ao fórum, e pela primeira vez, na atualidade, numa delegacia da Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Brasil, 23, ou melhor, em junho de 2003, na verdade, nem existia o CNJ, nem se falava em conciliação e mediação no país ainda. O delegado, então, tomou uma decisão de formalizar o acordo entre as partes, só que não existia um documento de polícia judiciária para esse procedimento, que não havia previsão em lei. O delegado, então, da época, resolveu criar um termo de composição de polícia judiciária, que na época era só de termo de composição preliminar. Como não existia uma previsão legal, era inviável enviar um documento ao Poder Judiciário perguntando se poderia se proceder daquela maneira, que por ausência de previsão legal, a resposta fatalmente seria não por ausência de previsão legal. Então, o delegado decidiu soltar um balão de ensaio na prática, ou seja, fez o procedimento, encaminhou ao judiciário, e o judiciário teria que decidir num caso prático, não numa possibilidade, numa teoria. E, para surpresa, quando o Poder Judiciário recebeu o termo de composição pronto, primeiro também ele não sabia o que fazer, porque era uma inovação. Mas, analisando o efeito prático do caso, o promotor da época deu um parecer favorável ao acordo, o juiz homologou o primeiro acordo dessa natureza no país. E aquela primeira iniciativa foi sendo reproduzida em outras cidades da região. Em outras cidades da região. Cada cidade que tinha conflitos daquela natureza foram sendo resolvidos de maneira direta, de maneira que implementava-se pela Polícia Judiciária a oralidade, informalidade, economia processual, celeridade, com reflexos diretos sobre a tempestividade da prestação jurisdicional. Isso é fundamental para o cidadão. Isso é fundamental para o exercício da cidadania, na verdade. E essa experiência foi ganhando força e foi levada para a região de Bauru, onde foi implantada em cidades maiores. Já em Bauru, o diretor da época criou uma unidade com o nome de NECRIM, para institucionalizar essa prática, que foi sendo difundida em diversas outras cidades, sempre com apoio e participação da OAB. Isso é fundamental reconhecer, que sempre valorizou essa iniciativa inovadora da Polícia Judiciária. Isso é fundamental. E, por outro lado, a Polícia Judiciária também sempre defende, sempre luta, anseia que a presença do advogado seja permanente no NECRIM, nos mesmos moldes em que o advogado atua no GCRIM, Juizado Especial Criminal, que sejam criados plantões para o advogado em cada unidade do NECRIM, e, ao mesmo tempo, em que toda cidade que seja sede da OAB, que também se instale um NECRIM nessa região. Vai ser muito importante, não só para a instituição policial civil, não só para a OAB,
mas principalmente pelos cidadãos, pelos usuários do serviço público, na verdade. Todos eles precisam e merecem uma atuação dessa natureza. Então, dessa forma é que foi surgindo essa instituição que hoje ganha força, que hoje se destaca como uma das principais conquistas da Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde é disciplinada por um decreto 61974 de 2016, e que a sua experiência foi levada para outros estados, de maneira que o estado de Rondônia, nos moldes praticados no estado de São Paulo, conseguiu editar uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, criando o NECRIM por lei, não apenas por decreto, como ainda é no estado de São Paulo. Eu acho importante a gente fazer um pequeno retrospecto da importância da aplicação dos métodos alternativos de solução de conflitos nessa fase pré-processual, na verdade. Por quê? Isso é importante porque, há tempos atrás, ainda no século XX, a força, a potência, o poderio de uma nação era medido pelo seu potencial de destruição em relação a um outro país. No século XXI, essa ordem mudou. Essa mesma força, esse mesmo potencial, esse poderio de um país passou a ser aferido não mais pelo seu poder de destruição, mas pela capacidade que um país desenvolve para construir junto, em parceria, em comunhão com uma outra nação. Deixou-se, então, de exercer o poder sobre o outro, para passar a exercer o poder com o outro. Isso é fundamental. E não por acaso, atualmente, as habilidades humanas mais valorizadas neste mundo globalizado do futuro em que vivemos são as habilidades socioemocionais e as habilidades de gerenciamento e solução de conflitos. São habilidades muito valorizadas nos dias de hoje, institucionalmente falando, e até mesmo em grandes empresas, na verdade. Agora, curiosamente, existe um paradoxo que precisa ser, sobre o qual precisamos refletir. Ou seja, o advogado trabalha diuturnamente lidando com conflitos nas relações interpessoais. Da mesma forma, a polícia, o delegado de polícia, ele trabalha diuturnamente também lidando com conflitos interpessoais nas relações sociais. Vejam bem, as nossas instituições trabalham com o conflito, lidam com o conflito, decidem o conflito. Mas na nossa formação nós não estudamos o conflito. É um paradoxo sobre o qual precisamos refletir para alinhar, para mudar, alinhar as nossas velas e mudar a nossa rota. A atualização que nós precisamos ter. Como podemos falar sobre o conflito? Escrever sobre o conflito? Decidir conflitos? Se não aprendemos exatamente o que é o conflito na nossa formação acadêmica. Os conflitos constituem a matéria-prima do trabalho policial e do trabalho do profissional do direito, da advocacia. Mas não atentamos ainda para estudá-lo com a profundidade que outras disciplinas estudam. A psicologia estuda o conflito, sociologia estuda o conflito, a administração estuda o conflito, inúmeras áreas do conhecimento estudam o conflito. E nós que trabalhamos diretamente com o conflito, ainda não acordamos para essa nova realidade. E o conflito? O conflito é o desentendimento entre duas ou mais pessoas sobre um tema em comum. Mas o conflito, ele representa a dificuldade que nós temos de lidar com as diferenças. Diferença de pensamento, ponto de vista, comportamento, atitudes. Dificuldade essa que é associada a uma impossibilidade de coexistência dessas diferenças. Aí nascem os conflitos. E olha só, isso nos lembra o quê? A tão difundida
na realidade, que é a intolerância. Intolerância em todos os âmbitos, em todos os sentidos, e não por acaso, em pleno século XXI, grande parte dos conflitos internacionais ainda se dão por intolerância de caráter religioso, na verdade. Imagina isso nas chamadas relações interpessoais. E no nosso caso, operadores do direito, nós temos um conflito jurídico e temos um conflito social. A solução judicial do conflito, a sentença, ela, quando muito, alcança a solução do conflito jurídico. Quando muito, por quê? Porque muitas vezes uma sentença não acaba nem com o conflito jurídico. Pela infinidade de recursos que o nosso ordenamento jurídico prevê, esse conflito se eterniza. Então, muitas vezes, o método heterocompositivo, que é o judicial, não resolve nem mesmo o conflito jurídico, muito menos o conflito social. E é o conflito social que dá origem, que dá causa, que é a raiz do conflito jurídico. Por outro lado, a solução alternativa, os métodos autocompositivos, mediação e conciliação principalmente. Esses alcançam não apenas a solução do conflito jurídico, mas principalmente a solução do conflito social. Por isso que quando nós buscamos, conseguimos resolver o conflito de forma alternativa, onde as partes participam diretamente da solução, nós evidenciamos que não existe a reincidência delitiva. Efetivamente, verificamos a realização do processo de pacificação social, que é exatamente o que nós, operadores do direito, precisamos buscar no nosso trabalho, no nosso mistério. Mas na medida em que a civilização vai progredindo, evoluindo, crescendo e nascendo também o desejo de uma vida pacífica, também foram se transformando as formas, maneiras alternativas de solução de conflitos. De tal maneira que a primeira forma de solução de conflitos era baseada na imposição da força e do poder sobre o outro. A segunda geração de solução de conflitos, que muitos ainda acham que é a única, é a solução baseada no direito. Só que nós sabemos que, em muitas circunstâncias, ainda que se aplique o direito, não se alcança a realização da justiça. Então surgiu a terceira geração de solução de conflitos, baseada no interesse. Inicialmente, interesse de uma das partes, o que também foi logo percebida como incompleta. Chegamos à quarta geração de solução de conflitos, que é a identificação dos interesses de todas as partes envolvidas no conflito, com a participação de todas elas, atendendo o interesse de todos, ainda que de forma parcial. É o momento em que nos encontramos ainda. E isso também deu origem às 3 ondas de acesso à justiça. A primeira delas é aquela em que priorizou-se o acesso à justiça das pessoas pobres na acepção jurídica do termo. Todos deveriam ter o acesso à justiça. Sabemos que isso é discutível ainda, é bastante relativo. Então surgiu a justiça gratuita, através da Defensoria Pública. Num segundo momento, então, implementou-se a proteção dos interesses, dos direitos difusos e coletivos, através da ação civil pública. E a terceira onda de acesso à justiça, que é exatamente essa que nós vivemos, mas ainda não conseguimos contagiar com essa visão macro todos os operadores do direito para ela, porque ainda oferecem resistência, que é a aplicação dos métodos alternativos de solução de conflitos, ou métodos adequados de solução de disputas, na verdade. Não por acaso, Martin Luther King disse há muito tempo: temos aprendido a voar como os pássaros. Também aprendemos a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a sensível arte de conviver juntos como irmãos. Devemos aprender a conviver pacificamente como irmãos, ou então pereceremos juntos
como tolos. E nós sabemos, pela realidade social que nós vivemos, que não aprendemos ainda a conviver de forma pacífica como irmãos, de maneira fraterna. E, em razão disso, continuamos morrendo como tolos, na verdade. E isso nos remete à justiça retributiva que nós conhecemos e praticamos. E não nos abrimos para a justiça restaurativa, que é a justiça do século XXI. E esse modelo de justiça retributiva que nós conhecemos e praticamos, ele é exercido a título de vingança pública para dissuadir a prática de crimes, na verdade. E esse modelo de justiça retributiva, ele é coerente com o modelo ancestral alicerçado na cultura da guerra. E é impressionante que a cultura da guerra também reflete na nossa formação jurídica até os dias de hoje. Como assim? Vejam bem, os advogados são formados para trabalhar com a lide, com a litigância, na verdade. Ou seja, diante de uma lide, diante de um conflito de interesses, os advogados se preparam para uma batalha jurídica. E essa briga se estende e sobe até os tribunais onde se perpetua. E a lide, na verdade, é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, conforme aprendemos nos primeiros anos da faculdade. Então, essa cultura da guerra reflete na nossa formação jurídica, na verdade. A nossa formação jurídica ainda é anacrônica, porque é estruturada numa cultura adversarial, na verdade. Essa nossa formação jurídica, baseada na cultura da guerra, na adversariedade, ela existe desde a criação das duas primeiras faculdades de direito no país, do Largo São Francisco e de Olinda, em 1927. Quando implantada no nosso país, já era um modelo ultrapassado, baseado na faculdade de Bolonha, criada no ano 800, na verdade. Então, nós precisamos de uma renovação da nossa cultura jurídica. A dificuldade que enfrentamos, até mesmo para aceitação e prática dos métodos alternativos de solução de conflitos, ainda é muito grande no meio jurídico, independentemente da carreira, na verdade. Por quê? Porque a nossa ciência jurídica tradicional ainda considera o processo não só como primeira, mas como única alternativa para a solução dos conflitos. Ainda é uma alternativa civilizada, sim, mas nem por isso é a mais simples, nem por isso é a mais fácil, nem por isso é a mais rápida e muito menos a menos onerosa para o cidadão. São reflexões que essa oportunidade nos proporciona, porque ingressamos no século XXI com mais de 100 milhões de processos. E olha que coisa absurda. Quando nós elaboramos um termo circunstanciado e seguimos as vias normais previstas pela legislação, esse procedimento enseja dois processos, um civil e um criminal, conforme a doutora Marie muito bem pontuou. E quando nós resolvemos isso na fase pré-processual, numa audiência, nós eliminamos dois processos, o civil e o criminal. Onde está a celeridade da economia processual? Exatamente na fase pré-processual. Imaginem o volume de recursos públicos que são economizados com a implantação do NECRIM. Se cada acordo elimina dois processos, o custo de um processo para permanecer na prateleira 6 meses a 1 ano, até se chamar para audiência, mais de R$1.000. Em 2013, girava em torno de 1.200. Imagina os milhões de reais que são economizados. Daí, nós acreditamos na possibilidade de um estudo das entidades interessadas, da economia de recursos que se economiza dessa forma, com essa praticidade, com celeridade da economia processual. Esses recursos podem ser direcionados exatamente ao convênio com a OAB, para que permaneça um advogado de plantão no NECRIM, porque ainda assim vai estar gerando economia para o Estado e realizando justiça da forma que o cidadão espera,
precisa e, acima de tudo, merece. Eu não sei como está o meu tempo, se vocês puderem me informar, que eu acabo me empolgando com esse tema. Tem mais alguns minutos ou não? Ok? E é interessante relembrar que a nossa cultura jurídica, ela sempre priorizou a solução pacífica de conflitos. Como assim? Desde a época das ordenações filipinas, que vigoraram de 1603 a 1830, o juiz já era obrigado a advertir as partes para primeiro tentar a reconciliação, porque o resultado da demanda do processo é sempre incerto e duvidoso. Ainda naquela época, as vilas que tinham a partir de 40 casas, elas tinham um servidor público, tipo um inspetor de quarteirão, que era responsável pela solução dos conflitos daquela comunidade, ou seja, dos delitos de menor potencial ofensivo daquela época. E ele resolvia os conflitos e elaborava um documento denominado Termo de Bem Viver, que, com o passar do tempo, passou a ser elaborado pelo delegado de polícia da época. Mais antigos trabalharam com esse livro de Termo de Bem Viver, na verdade. E, dando um salto histórico, existiu uma lei chamada Lei 4.611 de 65, que os mais antigos conhecem como Lei do Processo Sumário ou Judicialiforme. Essa lei permitia que o delegado de polícia instaurasse o processo sumário para apuração dos delitos de lesão corporal culposa e homicídios culposos decorrentes de acidentes de trânsito. Essa lei foi revogada pelo artigo 97 da Lei 9.099 de 95. E aí, em 84, surgiu a Lei dos Juizados de Pequenas Causas, que até hoje muitos ainda se lembram desse nome, na verdade. Depois nós tivemos a Constituição de 88, que já previa no seu artigo 88, inciso 1º, a criação dos juizados especiais. Depois nós tivemos um grande avanço no Código de Processo Civil, o novo CPC, de 2015, a Lei 3.105. E olha que coisa mais interessante. Divulgaram aos 4 cantos como grande inovação do novo CPC a necessidade de conciliação e mediação antes do início do processo, como se fosse uma grande inovação jurídica, quando, na realidade, é o resgate daquilo que já constava no artigo 161 da Constituição Imperial de 1824, que dizia expressamente, sem se ao menos intentar a reconciliação, não se começará processo algum. Ou seja, é um resgate da história que foi feito, e não uma inovação jurídica propriamente dita. Depois nós tivemos a Lei de Mediação, primeira Lei de Mediação brasileira, também em 2015, e aí nós damos um salto e chegamos ao Decreto 61974, que é a criação do Núcleo Especial Criminal da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Agora, só umas vantagens. Quais são as vantagens da criação do NECRIM? Além do que foi exposto, objetivamente, o NECRIM preenche a lacuna existente entre o ideal que criou a Lei 9.099 e a realidade da sua aplicação, em termos de celeridade e economia processual. Na audiência do NECRIM, resolve-se o conflito jurídico e também o conflito social, o que é fundamental nos dias de hoje. O NECRIM se destaca como excelente ferramenta de gestão pública. Por quê? Otimizam-se recursos materiais. Da mesma forma, otimizam-se a utilização de recursos humanos. Simplificando o procedimento, menos pessoas produzirão muito mais. Essa simplificação do procedimento de polícia judiciária. O procedimento normal exige que as partes sejam ouvidas, testemunhas ouvidas, objetos apreendidos, requisições expedidas, uma infinidade de procedimentos burocráticos. No NECRIM, chamam-se as partes diretamente envolvidas. Uma vez acordado, uma vez fez o ajuste, todas as demais diligências perdem o efeito. Ou seja, a celeridade se efetiva. A celeridade é observada na prática do procedimento. Da mesma forma, nós podemos destacar também como uma outra vantagem do NECRIM
a redução da reincidência delitiva, a redução do agravamento da situação criminal. Ou seja, um delito de ameaça não vai se transformar num delito de lesão corporal e tampouco num delito de homicídio, como muitas vezes a prática policial evidencia. Quando uma parte envolvida numa ameaça não é chamado, seu conflito não é solucionado, o Estado não lhe dá atenção devida, normalmente ocorre a reincidência delitiva entre as partes e o agravamento da situação. E não muito raro, é comum ocorrer homicídio, que nasceu de uma ameaça que não recebeu atenção devida por parte do Estado. Essa prática reduz o sentimento de impunidade do cidadão. Poxa, eu fiz tudo o que devia e nada aconteceu. Para ele, é uma sensação de impunidade. Esse procedimento resgata a sensação subjetiva de segurança do cidadão, que tem o seu direito protegido. Ele acompanha, ele participa da solução do seu conflito, ele vê a coisa acontecer, ele não apenas imagina que um dia vai acontecer ou não. Esse procedimento resgata o respeito e a credibilidade dos órgãos que compõem o sistema de justiça criminal, todas as instituições envolvidas. Mais uma vantagem. Esse procedimento gera reflexos diretos sobre a tempestividade da prestação jurisdicional. A resposta que o judiciário dá ao conflito é rápida, é célere e com economia processual. Isso é importante também. E o mais importante é que o maior beneficiado é exatamente o destinatário de todo o nosso trabalho, que é o cidadão. Ele que se beneficia. Ele é que se sente respeitado. Ele é que sente a sua cidadania verdadeiramente resgatada. Ele é que percebe que a sua cidadania deixou de existir apenas no papel e se implementa na prática. Então, essa é a importância da atuação de polícia judiciária na aplicação dos métodos alternativos de solução de conflitos, nos delitos de menor potencial ofensivo, através de sua unidade denominada NECRIM. Obrigado a todos. Meu querido Dr. Clóvis, muito obrigado pelas percussientes e profundas ponderações. O tema realmente é um tema muito relevante. Aliás, estou muito contente porque nós temos entre nós aqui mais de 100 pessoas acompanhando o nosso evento. Chegamos aí à marca de 130, 140 pessoas acompanhando, o que demonstra realmente que o tema merece não apenas e tão somente o dia de hoje, mas também o desdobramento institucional dessa temática no âmbito da ordem, no âmbito, obviamente, do Governo do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça e demais atores da nossa sociedade civil nesse sentido. Sem grandes delongas também, até em razão do adiantado da hora, nosso evento vai até às 18 horas, mais ou menos, vou passar, então, a palavra para a nossa querida doutora Patrícia para suas ponderações. Doutora Patrícia, palavra com Vossa Excelência. Obrigada, doutor. Boa tarde a todos e todas. É com muito prazer estar aqui acompanhada das ilustres presenças dos nobres doutores aí que me anteciparam nesse evento. O meu eterno professor, Dr. Clóvis, que inclusive me inspirou a pesquisar a mediação policial ainda na Academia de Polícia. A doutora Marie Claire e doutor Ulisses, precursores da mediação de conflitos na advocacia paulista. Doutor Fernando, Marcelo e doutora Margarete, que teve que nos deixar aqui, mas com certeza eu agradeço muito a presença, né, e o convite que eu recebi para participar desse webinar. Pois bem, nesse webinar eu pretendo tratar então da minha experiência, esse webinar que nós tratamos aqui sobre o NECRIM. Eu pretendo tratar a respeito então da minha experiência de pesquisa como pesquisadora internacional, que eu desenvolvi lá na Universidade de Castilla-La Mancha, em Toledo, na Espanha, sobre os congressos ibero-americanos de mediação policial. E eu também estou aberta a questionamentos sobre a minha pesquisa no mestrado da Uninove, em que eu pesquisei mediação policial no âmbito da violência doméstica e familiar. Como a doutora colocou, a doutora Marie Claire colocou, sou Patrícia, delegada de polícia lá aqui na Casa da Mulher Brasileira.
Eu também vou tratar, então, agora, a partir de agora, rapidamente dos 3 congressos, né? Como o doutor bem colocou a respeito do adiantado da hora, eu vou tratar rapidamente, então, desses 3 congressos ibero-americanos que se deram lá em Vila Real, na Espanha. O primeiro congresso ibero-americano de mediação policial, ele foi realizado em janeiro de 2014. E ele abordou, então, a mediação policial lá em Vila Real, como vinha, então, sendo desenvolvida na Espanha, na polícia espanhola. E, além disso, lá também teve a ideia, durante o curso do Congresso, se fazer a promoção da cultura da paz para a resolução dos conflitos com renomados palestrantes. Nós tivemos lá a Vila Real, nesse caso, com o primeiro Congresso, sendo colocado numa posição de referência mundial na mediação policial, e por isso que eu resolvi estudar esses 3 congressos. O segundo Congresso foi em abril de 2016. O terceiro congresso em março de 2018. Então, lá nós tivemos palestrantes de diversos países, como Argentina, Colômbia, Brasil, Guatemala, África, Chile, França, Inglaterra, entre outros. E em 2014, nós tivemos a apresentação do Brasil no primeiro congresso, que foi feita pelo capitão Paulo Henrique da Silva Barbosa, da Polícia Militar de Rondônia. Como o Dr. Clóvis colocou na apresentação dele, essa referência, né, da Polícia de Rondônia, sendo aí também precursora nessa ideia de desenvoltura do núcleo especial criminal da mediação policial no âmbito do seu estado. O capitão Paulo, ele explicitou lá na sua apresentação, em 2014, no primeiro congresso, sobre as lutas latifundistas entre empresários, agricultores e indígenas. Então, ele expôs os problemas do nosso país sobre as ocupações irregulares do solo urbano e os conflitos rurais, então, por movimentos sociais. E como nós bem sabemos, infelizmente, ainda nós temos aí a ação da polícia no cumprimento dos mandados de reintegração de posse. Muitas vezes nós temos aí por parte da polícia um excesso no uso da força e que isso vem gerando ainda mais, né, conflitos sociais e criando então um verdadeiro cenário ali de luta pela terra. Rosana Gadiardo Campos, ela é inspetora da polícia local lá de Vila Real, coordenadora da unidade de mediação policial lá daquela unidade na Espanha. E ela normalmente inicia os congressos, inclusive tida como uma referência bibliográfica na mediação policial europeia. E ela disse na oportunidade do primeiro congresso, já que não podemos mudar o passado, mas podemos transformar o futuro e preparar-nos para a excelência e pensar em como queremos que a polícia do futuro seja. E eu acredito que, né, nós todos aqui que estamos reunidos aqui presentes nesse webinar, nós estamos focados, então, nesse ponto de vista, ou seja, de como podemos legitimar e ampliar a atuação da polícia e a advocacia na pacificação social. E por que na Espanha que se desenvolveu esse estudo da mediação policial? Vocês podem estar se perguntando. Então, gente, olha, a taxa de criminalidade espanhola, ela é muito baixa. E os crimes violentos, eles são poucos, o que faz da Espanha ser considerada um dos países mais seguros do mundo. Mas nós temos uma semelhança com o Brasil. Nós temos lá uma alta taxa de população carcerária, que reflete, então, um sistema saturado acima da média europeia. Aponta, então, para um fracasso da política criminal espanhola. Então, nós temos lá altos custos punitivos, uma perspectiva populista e ineficiente, então, esse sistema de justiça do ponto de vista econômico, funcional e humano. Então, o populismo penal, ele reflete, né, quando um novo crime ocorre, então ressurge um problema antigo em que se tenta lidar com esse problema antigo de uma forma exclusivamente de sucessivas reformas criminais. Então, os olhares e as críticas imediatamente voltam-se para aqueles que têm a função de aplicar a lei, normalmente a polícia. Então, ao invés de se analisar, refletir e influenciar efetivamente nas causas de tais fenômenos criminais, que é justamente o que se propõe com o uso dos métodos mais adequados de solução de conflito, o crime, por quê? O crime, ele ocorre, ele se repete e, finalmente, então, acabam sendo narrados em noticiários televisivos, incentivando ainda mais o populismo. E aí que eu brinco, né, que qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque o que se buscou nesses congressos, em geral, foi o quê? Foi identificar
os elementos, as capacidades e as habilidades que requerem a mediação policial, como uma forma, então, de se instituir uma técnica e estratégia para as polícias do século XXI. Como bem o Dr. Clóvis referenciou na apresentação dele, as várias múltiplas capacidades que nós precisamos desenvolver para nos adequar às realidades que estamos vivendo. E, então, a busca desses congressos foi melhor estruturar a mediação para a construção da paz e fortalecimento dos direitos humanos, além das trocas de experiências entre as polícias ibero-americanas. Então, os congressos, eles estavam alinhados no mesmo sentido do que nós estamos realizando aqui. Ou seja, o conhecimento, ele não está restrito a qualquer autoridade ou instituição, mas ele deve ser compartilhado para gerar ideias e experiências, para serem reproduzidas na construção de um mundo melhor. Muito obrigada a todos e a todas. Eu encerro minha apresentação. Querida doutora Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Importante esse estudo de direito comparado e acredito que ele pode agregar por demais, como obviamente tem agregado por demais nas discussões que nós pretendemos ter aqui, inclusive neste olhar da resolução dos conflitos, né, e da participação da advocacia nesse sentido, como peça importante nessa lógica. Portanto, agradeço as percussientes palavras e também, sem mais delongas, agora vamos ouvir o nosso querido professor Ulisses. É um prazer ouvi-lo, um prazer ter o senhor aqui conosco, né? Tem trabalhado não apenas e tão somente na lógica da resolução de conflitos, mas tem prestado serviços fantásticos para a Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente aqui na Seção São Paulo, por muitos e muitos anos já, e, portanto, um parceiro aí de luta, né? Que, como disse, além de operar a advocacia em altíssimo nível, né, ainda tem essa nossa parceria aqui no âmbito da nossa seccional para poder agregar aí na luta cotidiana para construir uma advocacia melhor e o instituto, né, melhor para que a gente possa efetuar a prática da cidadania. Sem contar, obviamente, que eu, doutora Marie e doutor Ulisses dividimos o palco lá no nosso glorioso Grande ABC. Eu e Marie de Santo André, da Borda do Campo, e o meu querido professor Ulisses de São Caetano. São Caetano, para quem não conhece, estou vendo que nós temos aí pessoas do Brasil todo, vimos aí uma participação de Corumbá. São Caetano, para quem não conhece, é o pessoal chique do Grande ABC, né? Então, o doutor Ulisses vai, obviamente, ainda nos brindar com essa possibilidade de agregar essa palavra não só substancial, mas chique em relação aos demais companheiros de Santo André e de São Bernardo. Professor Ulisses, palavra com Vossa Excelência. Muito obrigado. Nem tão chique assim, doutor Fernando, mas eu agradeço muito o convite do doutor Fernando Capano, da doutora Marie Claire, que são nobres conselheiros aqui de São Paulo, juntamente com a minha esposa, a doutora Rose Molitor, né? Quando a doutora Marie Claire me convidou para participar, quando a OAB nos convida, primeiro a gente fala sim, depois a gente pergunta por quê, né? Mas é uma grande satisfação vir aqui participar junto com a doutora Marie Claire, acompanhar esse trabalho brilhante que os nobres conselheiros estão fazendo aqui de uma maneira ímpar. Eu que acompanho até dentro de casa aqui como o conselho está trabalhando muito bem nesse período de exceção. Muito obrigado pelo convite, doutora Marie Claire. Fiquei muito feliz e honrado de participar do evento, né? Cumprimento a professora, a doutora Patrícia, o doutor Clóvis, grandes delegados aí do nosso estado. Tive a oportunidade de trabalhar na polícia por 5 anos na minha época de faculdade, fui escrivão de polícia, então conheci um pouco dessa vivência na área policial, né? E trabalhei numa área muito bacaninha, muito tranquila, que é o centro de São Paulo, né? A primeira seccional, uma área muito calma, né? Então foi uma experiência muito grande. Ainda costumo falar para meus alunos que eu me tornei um professor de processo penal graças ao meu escrivanato. Talvez se eu não tivesse trabalhado nessa carreira, não poderia dizer que eu caminharia para esse lado, né? E peço licença às autoridades para, dentre os quase 150 presentes, eu visualizo muitos alunos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, muitas queridas e muitos queridos, não vou nominá-los para não ser injusto com ninguém, né? Mas eu fico muito feliz aí dos alunos da Faculdade de São Caetano, sempre preocupados com aprender um pouco mais, com conhecer novas visões,
né, vem aqui acompanhar esse final de tarde aqui com todos vocês, né? Mas, enfim, depois dessa palestra que o professor Clóvis deu e a doutora Patrícia arrematou, me sinto até mais tranquilo, porque é como entrar num jogo de futebol aos 30 do segundo tempo com o time ganhando de 5-0, né? Então, eu fico muito tranquilo aqui com a minha fala diante da relevante manifestação dos professores, né? Quando a gente pensa no NECRIM e de solução de conflitos, né, a primeira coisa que, pelo menos para mim, vem à mente é a questão do acesso à justiça, né, que foi, inclusive, minha linha de pesquisa no doutorado, trabalhar com acesso à justiça, os meios alternativos aí de solução de conflito, como a própria doutora Marie Claire falou no começo, né? E isso acaba sendo muito importante para o jurisdicionado, né, num processo que a gente costuma denominar hoje em dia de empoderamento legal, né? O cidadão, ele passa a conhecer os direitos, ele passa a ter ciência daquilo que pode e daquilo que não pode, uma situação que anteriormente a gente não tinha com tanta tranquilidade, né? E aí, até utilizando as palavras do Dr. Clóvis, né, a polícia acaba sendo talvez ele não utilizou esse termo, mas eu utilizo, né? A polícia é a única porta aberta 24 horas para o cidadão, né? É aquela única porta do poder público que está sempre aberta, né? Ainda que a gente ataque indevidamente a polícia, é a única porta que está sempre aberta. É aquele local que, a qualquer hora, na madrugada, no feriado, no fim de semana, com Covid, sem Covid, a polícia está lá, né? Ela sempre está à disposição. Então, é importante que essa porta, que acaba sendo uma porta de acesso à justiça, né, esteja sempre aberta, e aberta à conciliação, aberta a essa possibilidade de resolver os conflitos de uma maneira mais amistosa. É claro que sempre buscando o bom dessa conversa com dois hábeis delegados, que esse diálogo nosso está buscando convergências e não divergências de posicionamento, né? E observando isso, e até a fala do Dr. Clóvis, da doutora Patrícia, né, a gente precisa, o NECRIM, ele precisa estar altamente direcionado a pessoas vocacionadas, né? Na polícia, existem funcionários de todo tipo de perfil, vamos pensar assim, isso não é um elogio, uma crítica, uma análise, né? Existem vários perfis de policiais, e o perfil para um policial trabalhar dentro de um NECRIM, né, tem que ser aquele espírito pacificador, aquele espírito amistoso, né, o que é muito comum dentro da Polícia Civil, mas para você trabalhar uma conciliação, a gente precisa desse panorama mais tranquilo, né? Quando a gente pensa em NECRIM, eu me associo muito à minha experiência trabalhando junto ao SEJUSC, né, que é um órgão de conciliação não criminal, mas não deixa de ser. E o SEJUSC, quando a gente pensa em conciliação, existe sempre aquela cautela em pequenos detalhes, como que uma mesa seja redonda, para que não haja uma suposta hierarquia com quem está conversando, que não haja o uso de gravatas. Isso pode parecer detalhismo, mas quando a gente pensa em um momento de conciliatório, isso acaba sendo muito importante, né? E aí isso acaba ajudando a mudar um pouco o estigma do ambiente policial como sendo um local pesado, né? Se a gente fizer uma análise genérica, vamos pensar assim, que sem qualquer observação estatística, né, é muito comum falar, na polícia a pessoa já chega ansiosa, ela chega preocupada, e isso a gente vê até acompanhando clientes nas delegacias de polícia, a pessoa sempre vai com receio. E quando você tem uma porta amistosa dentro de uma delegacia de polícia, isso se torna uma vantagem, porque a delegacia acaba não sendo simplesmente aquele órgão investigador, aquele órgão repressor, mas sim um órgão amistoso, um órgão que busca a pacificação, né? Daí eu acho muito importante, né, quando a gente pensar o delegado de polícia, o escrivão trabalhando dentro de uma sessão de conciliação, né, que se evite aquelas características visuais de ter uma arma à mostra, de ter um distintivo à mostra, porque pode parecer algo... e isso é uma opinião peculiar aqui, que eu estou falando em meu nome só, né? Porque às vezes essa presença visual ela pode gerar uma certa intimidação para aquela pessoa que está buscando solucionar aquele conflito, né? E dentro disso, até um outro raciocínio que eu penso
todas as atividades de ordem conciliatória, que elas necessariamente elas sempre sejam feitas em momento distinto ao registro da ocorrência, né? Em momentos posteriores, né? Eu sei que acaba funcionando dessa forma, mas eu acho que isso deveria ser uma regra necessária, porque quando a gente pensa em representação, né, em desejar processar alguém, no calor da ocorrência, ninguém para pensar, né? Não existe raciocínio lógico entre as partes envolvidas no momento de registro da ocorrência. E na medida em que essas conciliações feitas na delegacia, né, elas acontecem em momento posterior, isso acaba sendo bacana. Por quê? Porque as partes elas já se desarmaram. Elas não foram para uma delegacia de polícia com um espírito beligerante. Elas vão para a delegacia de polícia com o único propósito de buscar uma conciliação. Talvez, migrando, fazendo um paralelo com o Poder Judiciário, eu acredito que o grande inibidor de conciliação são audiências de conciliação realizadas no mesmo dia de uma audiência de instrução. Não existe lógica nenhuma você chegar para uma pessoa e falar, vá com o espírito pacificador de conciliação. Mas, se não der certo, a gente começa a brigar e discutir o mérito da causa. Isso não existe, né? Eu não tenho como raciocinar no seguinte sentido. A gente tenta fazer as pazes em 2 minutos, mas se não der, a gente começa a brigar, né? Então, os momentos das questões conciliatórias devem ser distintos de um momento de colheita de representação, de colheita de depoimento, porque se você deixa isso no mesmo momento, você não estimula a pacificação do conflito, né? Você acaba deixando a pessoa pensando na questão conflituosa, porque ela já vai e fala, se eu não tiver acordo, eu sei que eu já vou ter que falar isso, eu já vou ter que falar isso. O advogado já vai com 2 orientações para o cliente. Tente o acordo assim, se não der, a tese de defesa é essa. Então, você não tem espírito pacificador. Daí a importância de órgãos, voltando a falar do Sejus e do NECRIM, né? Porque você leva a pessoa para um órgão público, para uma repartição pública, com o único propósito de buscar uma pacificação, né? E, até seguindo em cima, eu acabei modificando meu direito de fala aqui em cima das palavras dos professores, dos autores, que foram brilhantes, e acaba dando uma dinâmica de debate, eu acredito que mais interessante, né? Quando a gente pensa na presença do advogado, né, que a doutora Marie Claire pontuou, o doutor Clóvis, todo mundo acabou pontuando, né, a presença do advogado, né, eu vejo como uma condição obrigatória, né, para a gente raciocinar em um ambiente conciliatório. Porque dentro de uma audiência, de uma sessão conciliatória, vamos pensar assim, uma terminologia mais leve, né? Dentro de uma sessão conciliatória, aquele que dela participa, ele deve ter conhecimento, ele deve ter dimensão dos seus direitos. Eu não estou falando da vítima ou do acusado, eu estou falando dos dois. Porque quando você tem uma sessão no NECRIM, você tem 2 partes que precisam de uma assessoria, né? Não é apenas uma, as 2 precisam, porque da mesma forma que você precisa esclarecer para a vítima, né? E aí eu faço o meu à parte de professor de processo penal, na forma que você precisa esclarecer a vítima, que ela tem um direito de representação, se for uma ação privada, ela tem um direito de queixa, se ela fizer uma conciliação, esse acordo vai gerar uma renúncia tácita, ela não vai poder buscar mais direitos, indenizações complementares, ela vai ter que se dar plenamente por satisfeita daquela situação, né? O autor dos fatos, vamos pensar assim, né, aquele que comete a infração, ele também precisa ser cientificado da dimensão dos seus direitos quanto a realizar ou não realizar um acordo. Então, a gente tem eu como advogado agora, eu tenho uma dupla preocupação, né? Que esses 2 lados estejam efetivamente cientes dos seus direitos, para que lá na frente eles não busquem reclamações com ninguém, né? É inegável, e eu volto muito às palavras na palestra do professor Clóvis, né? É inegável que quando você concilia, você efetivamente traz uma solução pacífica do litígio,
né? Porque você coloca uma pedra naquela situação porque os dois se consideram vencedores, né? A conciliação, ela tem essa vantagem, né? Ela dá o sentimento de vitória para os dois, né? E esse sentimento de vitória para os dois, ele acontece quando as duas partes realmente são esclarecidas. Porque uma pessoa, quando ela está numa sessão de conciliação, né, ela teme que aquele conciliador, que aquele mediador, ele possa ter um direcionamento para um lado ou para o outro, né? É um temor natural, todos nós temos esse temor natural de sermos enganados, né? E isso não é uma crítica, longe disso, porque eu fiquei muito triste quando a Universidade Municipal de São Caetano do Sul tentou participar de uma criação de um NECRIM em São Caetano e forças que não vem ao caso a gente pontuar, forças aí não tornaram possível essa criação aqui em São Caetano, mas existia um projeto de criação em São Caetano, foi uma pena que não deu certo, né? Mas a presença do advogado, ela cria esse sentimento de segurança para as partes, seja para o autor dos fatos, que fala, não, esse conciliador, ele está tendencioso para a vítima, ou seja para a vítima também, que pode falar, não, esse conciliador está querendo dar fim ao processo, ele está querendo resolver a estatística dele, ele não quer o trabalho do processo. Então, toda essa cautela, né, os órgãos de conciliação, e o NECRIM, se tudo correr bem, será uma realidade em todas as cidades, né? Todas essas cautelas, elas precisam ser tomadas, porque se você passa a ter uma impressão de que o órgão tem uma necessidade numérica de resolver problemas, né, cai por terra todo o trabalho. Todo o trabalho galgado desde o comecinho pelo Dr. Clóvis, né, ele acaba caindo por terra, porque uma impressão de que isso possa ser um mero análise estatística, né, isso acaba sendo um grande perigo. Eu, como estudioso do acesso à justiça, dos meios de solução de conflitos, é o grande temor que eu tenho quando a gente fala em conciliação, que o número de conciliação, que a quantidade de solução de conflitos, né, vire uma estatística, vire uma necessidade estatística, né? Porque quando a gente pensa nessa necessidade de se dar solução ao conflito e dar uma solução pacífica, muitas vezes a gente não pode fazer uma análise meramente financeira, né? Existem as chamadas demandas antieconômicas, e eu acredito que este nosso panorama aqui, ele se enquadra numa demanda antieconômica. Por que eu digo uma demanda antieconômica? Porque advogado nenhum se presta a fazer aquele serviço, porque seria um honorário aviltante se você realizasse de uma maneira contratual. Da mesma forma que nós temos os juizados especiais cíveis, né, que acabam sendo demandas antieconômicas, por isso essa possibilidade de uma atuação mais célere. Nós não podemos, de uma certa forma, olhar essa solução de conflitos por cifras, né? Grandes situações é o Estado mostrando que ele resolve o problema. Isso não tem valor financeiro. Quanto custa a credibilidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Quanto custa a credibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil? Quanto custa a credibilidade do Judiciário, do Ministério Público? Né? Essas situações, elas não podem ser observadas por um caráter meramente numérico, por uma simples valoração, né? São demandas que não se justificariam se você for analisar o custo operacional daquilo ali. Seria mais fácil para o Estado falar assim, você está buscando até tanto, então deixa que eu te pago. Dá mais trabalho eu tentar solucionar esse seu conflito do que efetivamente eu te pagar, né? Só que quando a gente fala de acesso à justiça, vai custar caro, né? Infelizmente vai custar caro, né? O Estado, ele tem que pensar em reduzir gastos de processo. Se ele consegue resolver, como doutor, eu e minha mania de chamar todo mundo de professor, mas são docentes que estão ensinando para a gente hoje, né? Como o doutor Clóvis, ele pontuou, né? Se você resolve aqui, você evita um gasto de 1 ano e meio de processo, né? E isso é muito importante, né? Você evita esse gasto, mas você evita o desgaste. O desgaste, você dá... O que se valoriza mais é o seguinte,
né? Porque o jurisdicionado lá da pequena comarca, que, desculpa, doutor Clóvis, eu esqueci o nome da cidade que o senhor mencionou do case que deu origem ao NECRIM, né? Se o senhor puder me lembrar. Ribeirão Corrente, na área de Franklin. Ribeirão Corrente, se você perguntar para a população de Ribeirão Corrente o que é o NECRIM, eles não vão falar, foi uma economia para o Estado de R$ 1.500. Eles vão falar assim, é a delegacia resolvendo o meu problema, é a Polícia Civil que veio de coração aberto para resolver, né? Então, quando eu penso em custo do processo, eu tenho uma cautela muito grande em pensar tão somente em valores, né? Porque é essa resposta que a gente precisa mostrar, né? Como órgão. Claro que eu falo aqui como não em nome da OAB, mas eu falo como um advogado, né? A ordem ela precisa ter o nome dela estampado na sociedade como um órgão de proteção, como a Polícia Civil, ela precisa e tem esse nome estampado como um órgão de proteção, né? Porque só assim, né, a gente consegue visualizar, né, o Estado como garantidor de direitos fundamentais, né? E agora eu utilizo das palavras da doutora Patrícia, né, quando ela pontua sobre a legitimidade da polícia para essas situações de conciliação, né? Quando a gente fala o Estado como garantidor de direitos fundamentais, a gente não está interferindo, né, na reserva de jurisdição, porque a reserva de jurisdição é inegável que é do judiciário, né? Mas não existe reserva na solução de conflitos. A solução de conflitos é um dever do Estado, e sendo um dever do Estado, nenhum órgão pode se afastar de solucionar esse problema, né? Nós temos a Polícia Civil e diversos outros órgãos poderiam criar situações pacificadoras para que, posteriormente, o judiciário chancele, né? Porque a garantia dos direitos fundamentais não é do judiciário, a garantia é do Estado, e todos são Estado, né? E aí que a gente vê essa efetividade, vamos pensar assim, do acesso à justiça, né? Que é o que a gente costuma pontuar como sistema multiportas, né? Porque o Estado não pode ter apenas uma porta para a solução do problema, né? Porque isso seria um monopólio. O Estado ele não pode monopolizar a solução dos conflitos. Ele tem certos monopólios de direito constitucional, né? Mas a solução de conflitos não é um monopólio do Estado juiz, né? A solução de conflitos ela tem que estar abarcada dentro de um sistema multiportas, né? E nisso todos os representantes do Estado, eu acredito que eles devam se incluir e participar, né? Por isso que eu costumo falar, não falo em nome da polícia, não falo em nome da OAB, mas eu sou um defensor do NECRIM, eu acredito que é um núcleo que realmente vai trazer um grande avanço quando ele for implantado em âmbito estadual de uma maneira muito plena, né? Eu devolvo a palavra para os colegas para eventuais considerações aí. Muito obrigado pelo convite, doutora Marie Claire e doutor Fernando. Meu querido professor Ulisses, mais uma vez, muito obrigado. Tivemos aí, acho que por volta das 17h20, hoje agora 17h36, uma pequena instabilidade no sistema, mas voltamos com tudo aí e acabamos de ouvir as brilhantes palavras do nosso querido professor Ulisses. Muito obrigado pelas ponderações, também muito percussientes e muito profundas acerca desse tema importantíssimo. Eu agora temos aí mais 20 minutinhos para poder encerrar o nosso evento, portanto, imagino que tenhamos aí um tempo razoável e factível para que a gente possa fazer não apenas então somente algumas perguntas, mas também as ponderações finais de cada um dos senhores. Então, vou passar a palavra para a minha querida doutora Marie Claire, caso eventualmente queira fazer perguntas. Eu imagino que a doutora Marie, que não só é autoridade no assunto, mas também uma pessoa absolutamente organizada,
tem aí um rol de perguntas para poder fazer. Eu não vi aqui no QIA nenhuma pergunta sendo produzida a princípio, portanto, vamos ver se a nossa querida doutora Marie-Claire, então, pode, além de fazer as perguntas, também fazer as suas considerações finais na ordem da palavra que nós utilizamos aqui no evento até agora. Primeiro a doutora Marie-Claire, depois o doutor Clóvis, a doutora Patrícia e, por último, o nosso professor doutor Ulisses, por favor. Doutora Marie, com Vossa Excelência, a palavra. Obrigada, doutor Fernando. Bom, primeiro eu quero parabenizar a palestra das três notáveis personalidades que estiveram aqui, que acrescentaram muito e esclareceram muito, principalmente o advogado, a importância do NECRIM e a importância da participação do advogado no NECRIM. Fechando tudo o que foi dito, quando houve um momento em que eu falei que o que se busca é a justiça social, eu tenho como afirmar que esse órgão chamado NECRIM é um dos que consegue muito rapidamente alcançar a justiça social, porque resolve a um só tempo dois processos a um tempo só, de uma forma justa, satisfatória, em que, como todos mencionaram aqui, as duas partes saem satisfeitas, em harmonia e em paz. Isso que é importante. E isso se multiplica na sociedade. Se a gente tiver essa ideia dentro de nós mesmos, principalmente como advogado, que o que a gente busca é a paz social através do nosso trabalho, mas o importante não é apenas ser advogado para eventualmente ganhar um dinheiro. Nós temos uma missão muito nobre, acima de qualquer outra consideração que se queira fazer aqui. Sim, de trazer a paz social, de aproximar as partes para uma composição e deixar o judiciário como última, a lide, como última alternativa, não como primeira porta, mas como a última porta, caso não se consiga uma aproximação, uma composição entre as partes. Eu costumo dizer o seguinte, que o judiciário, como bem foi colocado aqui, ele é muito importante. Ele tem a garantia da jurisdição, sem dúvida, mas a justiça pode ser praticada por todos nós, por todas as instituições que são auxiliares da justiça. Veja, o Poder Judiciário é auxiliar da justiça. As outras instituições são auxiliares da justiça. Nós, advogados, somos auxiliares da justiça. Nós somos um meio de conseguir fazer com que o cidadão alcance mais rapidamente o que é justo e o que lhe é de direito, de forma a mostrar para ele que ele tem o seu direito, a outra parte também tem. Então, para ele alcançar aquilo que é justo para ele, ele tem que respeitar a outra parte para conseguir chegar num consenso. E quem vai garantir que este ato é juridicamente possível é o advogado que está lá para esclarecer, para mostrar as consequências de um acordo, para mostrar a viabilidade de executar eventualmente eventual acordo que não foi cumprido por uma das partes. Quem vai dar esse lastro, sem dúvida, é o advogado. E eu volto a dizer, nós advogados, eu sei que todos concordam nesse sentido, somos os grandes responsáveis para que se pratique a justiça social, dentro do judiciário ou fora do judiciário. Então, é isso que eu tenho para colocar. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação nesse sentido, mas eu já agradeço, fiquei extremamente honrada de ter essas personalidades aqui, Dr. Clóvis, com essa ampla sabedoria, com esse projeto fantástico, que eu tenho certeza que será copiado não apenas no país inteiro, mas no mundo, porque é muito importante. É um grande instrumento de pacificação social. O doutor Ulisses, que colocou muito bem, fez algumas ponderações importantíssimas na ótica do advogado e também dos operadores do direito. A doutora Patrícia, com esse trabalho de campo que ela fez e que ela foi a fundo, fora do país, para sentir como funciona. Nós temos que fazer isso, trazer o de fora, nós aproveitarmos a lição positiva de fora e não trazer as lições negativas para implantar aqui.
e sim nos espelhar nas boas realizações. É isso que eu tenho a dizer. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído para ser um pequeno farolzinho, faroletinho para toda a sociedade. Eu estou sempre à disposição, doutor Fernando. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, minha querida doutora Marie, mais uma vez abrilhantando o nosso evento. Como disse, uma honra estar ombreado com Vossa Excelência lá no Conselho Seccional, bebendo da fonte dessa sua especialidade, não só com Vossa Excelência, mas também com todos esses nossos convidados. Vou passar rapidamente a palavra para as considerações finais do nosso querido Dr. Clóvis, com uma pergunta. Nós temos duas aqui. Vou fazer a primeira pergunta para o Dr. Clóvis, se ele puder nos responder, que é a seguinte: o NECRIM é composto apenas e tão somente por delegados, ou ele também pode ser composto por escrivães, investigadores ou outros funcionários da Polícia Civil? Dr. Clóvis, palavra com Vossa Excelência. Ok, doutor Fernando. Obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado pela pergunta que formularam, que me permite esclarecer um pouco mais sobre esse órgão especializado da Polícia Civil, denominado NECRIM. Até mesmo voltando um pouco e linkando com as palavras do Dr. Ulisses, que me permite esclarecer um pouco mais sobre o NECRIM, no sentido de que, lembrando o pensamento do próprio Einstein, que dizia que nenhum conflito é resolvido na mesma frequência em que ele foi gerado. Isto significa que no momento em que o conflito eclode, em que ele nasce, em que ele surge entre as partes envolvidas, entra em atividade uma área do lóbulo pré-frontal direito, que é a parte emocional. Ou seja, a parte está tão envolvida emocionalmente que não consegue ouvir ninguém. Por outro lado, o momento em que se resolve o conflito é outro momento, distinto do primeiro, quando se ativa o lóbulo pré-frontal esquerdo, que é responsável pelo pensamento, pela área racional, onde a pessoa consegue refletir melhor sobre aquilo que aconteceu. Em razão disso, o NECRIM, ele não é uma unidade policial como as demais. Ou seja, no NECRIM, trabalha-se exclusivamente com a conciliação entre as partes. O NECRIM não registra a ocorrência como uma unidade de base territorial. As demais unidades registram a ocorrência e recebem as partes. E remetem as ocorrências de atribuição do NECRIM para que o NECRIM notifique as partes apenas para aquele momento da conciliação entre as partes, que é um outro momento bem distinto do momento em que a ocorrência foi elaborada. Então, no NECRIM existe uma equipe especializada, ou seja, um delegado de polícia, existem escrivães, existem investigadores e policiais de outras carreiras também que podem atuar dentro do NECRIM. Ou seja, são várias carreiras da Polícia Civil que também trabalham no NECRIM, mas de forma especializada e são previamente capacitados para o atendimento dessas partes que lá comparecem. É uma atuação exclusiva visando o processo de pacificação social entre as partes, nos crimes de menor potencial ofensivo. Então, respondendo à pergunta que foi formulada, não trabalha só o delegado, trabalha o delegado e outras carreiras também, porque muitas vezes as notificações são feitas de maneira postal, de maneira virtual e muitas vezes são feitas pessoalmente, então nós precisamos de policiais de outras carreiras também. E também um detalhe importante, existem muitos estudantes de direito que participam do NECRIM como estagiários também, já vão conhecendo o funcionamento desse novo órgão. E é importante que os novos bacharéis, os estudantes de direito, conheçam a Polícia Civil através dessa unidade mais suave, que é a unidade pacificadora, para depois, no segundo momento, conhecerem a outra unidade de base territorial, onde os conflitos realmente são atendidos. Então, é muito importante. Espero ter respondido. Dr. Clóvis, muito obrigado. Nos iluminou ainda mais
Eu também tinha essa dúvida pessoalmente na estruturação do NECRIM. Acho importante que a gente possa realmente aproveitar a oportunidade para nos aprofundar nessa temática fundamental, né? Para além da presença da advocacia, a estruturação do núcleo propriamente dito. Minha querida doutora Patrícia, eu também tenho uma outra pergunta que foi feita aqui pelos nossos participantes, e também gostaria de ouvi-lo para além das suas considerações finais, assim como fizemos aqui com a doutora Marie e com o nosso querido doutor Clóvis. Mais uma vez, muito obrigado. E a pergunta é a seguinte: seria possível imaginar a instalação do NECRIM em todas as cidades ou em todos os estados? Temos arcabouço jurídico para tanto? Isso seria factível e viável? Essa é a pergunta que veio de um dos nossos participantes. Gostaria de ouvi-la e ouvir também as suas considerações finais. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Estou reiterando o agradecimento pelo meu convite de estar aqui brilhantada de tantas figuras aqui, as personalidades que me anteciparam. Doutora Marie Claire, que muito bem expôs aí as ideias iniciais a respeito da mediação, e é forte precursora na advocacia a respeito dessa temática. Além do doutor Ulisses também, as colocações que ele fez, bem abrangentes e bem passíveis de debate para a gente trazer essa temática da mediação policial. Com certeza, doutora, a presença da advocacia, como bem explanou o doutor Clóvis, era de fundamental importância. E, inclusive, a ideia de se firmar um convênio nesse âmbito só traria a melhora na convivência, na pacificação social, nas dinâmicas das relações sociais, traria também a diminuição do nível da conflitividade da localidade, que inclusive eu quero vincular essa ideia da resposta que eu vou trazer para essa pergunta que me foi feita. Sim, é possível a instalação dos programas de mediação em outros estados. Inclusive o Dr. Clóvis trouxe a ideia de Rondônia, que já tem uma lei própria. Além disso, eu tenho um trabalho que eu fiz pela Universidade Federal de São Carlos, um artigo que eu apresentei em um seminário internacional lá, que foi promovido, e lá eu trouxe um artigo trazendo os estudos a respeito dos vários programas de mediação de conflitos no Brasil. Então, também tem essa minha pesquisa que eu desenvolvi, e eu convido aí, como o doutor Ulisses tem vários alunos aqui participando, então eu convido os alunos aí a pesquisarem, e se incentivarem aqui com a nossa atuação aqui que nós tivemos a nossa participação nesse webinar, de pesquisar sobre esse tema, porque ele é ainda carente de estudos aqui no âmbito do Brasil. Nós temos os estudos direcionados mais para os outros métodos de resolução de conflito nos outros órgãos, nos outros poderes do Estado, e na polícia em si. Tem esse meu trabalho que eu convido a todos a ler, inclusive está disponível lá no meu Instagram, se vocês quiserem ter acesso, os artigos estão lá na minha bio do meu Instagram, Patrícia Pacheco, _DeltaPPR. Então, sim, é possível, sim, a desenvoltura desses programas em outros estados, e ela acontece também, e ela já acontece em outros estados. Só a grande problemática que eu tive, como conclusão desse meu artigo, foi de que ainda falta essa questão da estruturação, de um melhor retorno por parte do Estado na estruturação desses vários programas de mediação, e que nós temos normalmente essa ideia aqui, que teve que nós temos aqui, a figura do Dr. Clóvis, essa ideia que o Dr. Clóvis colocou, ele foi lá, ele que quis pacificar aquela situação, aquela ideia do delegado que o doutor Ulisses colocou muito bem. O delegado, primeiro acesso ali do cidadão, muitas vezes, eu trabalho no plantão noturno, inclusive, na Casa da Mulher Brasileira, então a delegacia muitas vezes é o único local que está aberto, aquele plantão policial ali, a clínica geral, ou então o pronto-socorro do povo, e aí a pessoa vai ali e quer uma satisfação do seu direito, quer uma resposta. Aquela ideia também que o Dr. Clóvis colocou. Muitas vezes o sistema de justiça não dá aquele retorno adequado que a pessoa busca. A pessoa busca uma satisfação do seu conflito, e ela não obtém judicialmente essa satisfação. E aí nós temos esse problema o problema se agravar, o problema se intensificar.
Então, essa é a importância, a falta de uma estruturação e essa necessidade do servidor, muitas vezes, ele buscar promover essa pacificação sem uma estruturação, sem uma melhor dinamização dos trabalhos que devem ser desenvolvidos, uma formalização de como deve ser feito o trabalho. O que nós temos aqui em São Paulo, uma devida formalização, inclusive com decreto, mas o que falta nesses outros programas é justamente essa questão, uma melhor estruturação e um retorno, né, um retorno por parte do poder público e das demais instituições, que é justamente isso que nós acreditamos que nós estamos conseguindo aqui com esse webinar hoje para o Núcleo Especial Criminal de São Paulo. Espero ter respondido a pergunta e fico à disposição de vocês. Doutora Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Creio que a resposta foi muito boa e muito percussiente, né, no sentido de esclarecer não só a quem perguntou, mas também a todos nós. Imagino realmente que o pressuposto seja exatamente esse, né, seja replicar essa experiência do NECRIM, que é uma experiência de sucesso, não só no âmbito do Estado de São Paulo, mas também no Brasil todo. Bom, muito obrigado, portanto. E agora, como disse no início da nossa ponderação, last but not least, não é isso? Por último e não menos importante, as ponderações finais do nosso querido professor Ulisses, na pessoa em que eu, mais uma vez, agradeço a todos, agradeço ao trabalho aí que a doutora Marie-Claire tem feito, ao trabalho da diretoria da seccional, ao trabalho do Dr. Clóvis, da doutora Patrícia, da gloriosa e fantástica Polícia Civil do Estado de São Paulo, e penso que, como eu disse, podemos replicar essa temática mais e mais vezes, não só no âmbito da nossa Casa da Cidadania aqui, ainda que virtual, né, mas também em outras esferas em que outros atores também possam se manifestar no sentido de construir, né, tijolo a tijolo, esse nosso Estado democrático constitucional. Meu querido professor Ulisses, palavra com Vossa Excelência para suas considerações finais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Capano. Só tenho, quer dizer, a agradecer, que eu acho que foi uma grande satisfação participar com vocês desse evento. Eu acho que a mensagem que a gente pode trazer para todo mundo é que o diálogo ele está sempre aberto, as instituições elas não caminham sozinhas, as instituições precisam umas das outras. Toda vez que uma instituição tenta se externar de uma maneira mais autoritária do que a outra, a gente sabe que o resultado ele não é possível, né? É uma grande satisfação ter trabalhado hoje aqui, ter conversado hoje com a doutora Patrícia e com o doutor Clóvis. Espero que a gente tenha oportunidade de voltar a conversar sobre o NECRIM, seja na plataforma da OAB, seja nas universidades, aonde for possível. A doutora Patrícia, com certeza, já deve ter adquirido algum fã-clube com as alunas da universidade, fatalmente vão querer conhecer a Casa da Mulher, né, depois que esse período de pandemia acabar, e com certeza eu vou entrar em contato com a senhora, porque os alunos eles sempre ficam interessados quando descobrem essas experiências práticas vitoriosas, né? Muito obrigado pelos delegados aí pela oportunidade de conversa, né? E agradeço em palavras finais aí a doutora Marie-Claire, doutor Capano, que é sempre uma satisfação aí trabalhar para a OAB e atender os pedidos do Conselho da Ordem. Muito obrigado a todos vocês. Bom, mais uma vez, muito obrigado, meu querido doutor Luiz. Prazer sempre estar com Vossa Excelência. Prazer saber que podemos contar com profissionais do seu quilate nos pés da advocacia, representando o valor cheio lá do artigo 133 da nossa Constituição, né, como quis o nosso legislador constituinte originário. Como eu disse, um prazer estar ombreado com pessoas do seu quilate, com pessoas do quilate da minha querida doutora Rosi. Mande, por favor, o meu abraço para ela. Todos, obviamente, os advogados do meu querido ABC Paulista, eu que sou santo andreense, eu que sou andreense de nascença e estou praticamente todos os fins de semana aí, embora minha vida profissional esteja aqui em São Paulo, mas nós, obviamente,
quando nascemos aí, por exemplo, em Santo André, nós precisamos sempre nos orgulhar, né, das nossas raízes e tudo mais, e o Grande ABC, para mim, é um local fantástico e maravilhoso. Bom, encerramos aqui, portanto, o nosso evento. Eu agradeço, em primeiro lugar, mais uma vez, a diretoria da seccional. A doutora Margarete não pôde ficar conosco, porque foi para um outro evento, mas na pessoa da doutora Margarete, na pessoa do presidente Caio, vice-presidente Ricardo, meu querido secretário-geral, doutor Aislan, minha querida tesoureira, doutora Raquel, essa diretoria da seccional que tem sido uma diretoria muito atuante, uma diretoria que tem propiciado um diálogo muito interessante com toda a advocacia e com todos os demais personagens aí, sociais importantes, numa gestão plural, horizontalizada, preocupada, né, com os destinos não só da advocacia, mas da sociedade. Tem sido realmente um orgulho para mim nesse sentido. Agradeço mais uma vez e espero que não seja a primeira e última oportunidade, espero que seja apenas então somente a primeira oportunidade para tratar dessa temática com o meu querido Dr. Clóvis, com a minha querida doutora Patrícia. Vossas excelências nos honraram por demais, comparecendo aqui na casa da conversar sobre essa temática e, como bem se ponderou, imagino que irmanados, cada um nos nossos respectivos papéis, nós vamos, obviamente, construir uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais pacificada, mais civilizada, né? Um Brasil e um mundo melhor. No final das contas, essa é esse é o nosso papel, é isso que nós devemos fazer. Agradeço finalmente a minha querida doutora Margarete, minha querida doutora Marie Claire. Muito obrigado mais uma vez, Marie, você é fantástica. E agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco. Nós tivemos aí 130 e poucas pessoas conosco aqui, fazendo perguntas, participando. Vou agradecer especialmente o meu querido doutor Riz de Paula, que é o presidente da Comissão de Direito Militar lá de Santo Amaro, né, que esteve conosco aqui também, na pessoa em que eu cumprimento todos os demais advogados. Tenham todos uma boa noite. Encerramos aqui o nosso evento e espero vê-los mais uma vez aí, não só tratando dessa temática, mas tratando de outras temáticas importantes aqui no âmbito da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Senhores, senhoras, muito obrigado, um beijo para todas, um abraço para todas. Até mais. Tchau, tchau.